Amém. Aleluia, glória a Deus. Eu quero saudar a igreja com a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei você, mas eu continuo alegre, amém? E talvez você possa perguntar por que eu continuo alegre. Eu continuo alegre porque eu sei de onde Deus me tirou, amém? E nós cantamos aqui uma música que diz assim, dissemos que ele nos limpou, nos salvou e nos curou. Então, quando eu lembro de quem eu era e aquilo que Deus tem me conduzido, eu me alegro e glorifico o nome do Senhor, porque todos nós estamos em processo de transformação. Todos nós estamos avançando para o alvo. E a ordem do Senhor nesse tempo para nós é que você não pode ficar parado. Deus me deu nesse tempo 2 ministrações. Uma eu vou trazer para vocês nessa noite, e a outra quando Deus me der uma nova oportunidade. Deus está falando, hoje nós vamos falar sobre alguém está tentando impedir você de desfrutar as promessas. Amém? É isso que eu vou falar para vocês nessa noite. Alguém está tentando impedir você de desfrutar as promessas de Deus. E tem uma outra que não vai ser hoje, mas que eu creio que Deus vai reservar o tempo, que é sobre o tempo de permanecer. Amém? É um tempo de permanecer. Nós cremos que a volta de Cristo está muito perto, irmão. A volta de Cristo está muito perto, irmã. E você precisa ficar atento às coisas que estão acontecendo. Estão acontecendo coisas tão estranhas no mundo. Os sinais estão aí. As dificuldades estão se levantando. E muita gente está desatenta. E Deus está usando nesse tempo os profetas deles, os homens, as mulheres de Deus, para chamar a atenção do povo dele, dizendo: igreja, fique atenta. Igreja, não fique dispersa. A qualquer momento, o rei pode chegar, e eu e você vamos precisar estar atentos. Não é hora de você ficar dispersa, não é hora de você ficar disperso, é hora de você estar ligado no trono da graça, é hora de você ficar ligado no Senhor. Não basta só louvar, não basta só cantar, é hora de viver. Paulo diz: ei, preste atenção, busque as coisas do alto. Pedro diz: vigiai e orai. A igreja nesse tempo precisa estar vigilante. A Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Pode ser a qualquer momento. Os sinais evidenciam de que a volta está próxima. E nós não podemos ficar desatentos, igreja. Amém? Isso não estava nem planejado, mas Deus está nos chamando a atenção. Amém? A igreja do Senhor, aqueles que estão ligados, estão vivendo a expectativa de que nós somos a geração do arrebatamento. A igreja que está mais atenta tem percebido os sinais. Eu não sei se vocês viram um vídeo do dia 11 de março agora, o que aconteceu na China. Foi transmitido, ninguém falou, a mídia não falou, porque não interessa a mídia. Mas o céu se abriu, amém? E o povo estava vendo lá um monte de figuras aparentemente estranhas. Fique atentos, fique ligados. Isso não é para amedrontá-lo, é para você poder, como igreja, você já tem a salvação já foi lhe dada, mas você tem que perseverar até o fim. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora. Não é para você ficar com medo, é para você ficar ligado como pastor, orando, intercedendo, vivendo a palavra, lendo a palavra, porque na hora que o Senhor chegar, Ele tem que lhe encontrar com o coração nele, para que você possa subir, para que eu e você possamos subir. Amém? Eu não sei quando vai ser, mas os sinais estão aí. Alguns dizem que tudo que tinha que ser sinalizado já foi sinalizado, agora só depende do Pai, da ordem do Pai. Amém? Então preste atenção, fique ligado. O mundo está em pavorosa, já ninguém mais se entende, já ninguém fala a mesma linguagem, é uma balbúrdia, tudo está travado, os homens já não sabem mais o que fazer, guerra, rumores de guerras, pandemia, ou que era epidemia e agora virou uma outra coisa com mais força, tudo cumprimento da palavra de Deus. E como igreja a gente precisa ficar atenta, como pastor, orando,
intercedendo, jejuando, lendo a palavra, ligado no trono da graça, para que quando o Senhor chegar, se for nesse tempo, a gente está dizendo: Pai, estou aqui, Pai, seja feita a tua vontade. A Bíblia diz que quando o Senhor voltar, o mundo vai estar como sempre esteve, comendo e bebendo, se dando em casamentos, em festas. Está sendo diferente isso? Não. Ainda ontem nós casamos Eli e Lise. Parece tudo normal. Para quem olha com os olhos naturais, está tudo normal. Mas quem olha com os olhos espirituais, a palavra está se cumprindo. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Isso se viu como introdução. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 4. E eu queria ler com você aí algumas coisas que eu quero que eu quero partilhar com a igreja nessa noite. Amém? Tiver alguém perto de você, diga: ei, Jesus conta com você. Diga assim: Jesus já preparou uma morada para você. Amém? Ele disse: ei, eu vou vos preparar lugar. Porque o desejo que eu tenho é que vocês estejam comigo, mas não só hoje, mas por toda a eternidade. Creia nisso, né? Eu não sei se você deseja, mas eu desejo, quando chegar a hora, eu quero estar com o Pai, por toda a eternidade. Amém? E não é prerrogativa de ser pastor, é prerrogativa de ser cristão, de ser filho de Deus, de viver a palavra. Porque como pastor, se a gente não viver a palavra, vai ficar do mesmo jeito. Porque o problema não é a função, o cargo, o problema é o coração. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? E muita gente vai se surpreender, porque muitos podem achar que muitos estão com o coração no Senhor, e é só aparência, é só capa. E alguém que você acha que, né, não dá valor nenhum, o coração está lá, firmado na rocha, firmado na palavra. Então preste atenção. Amém, glória a Deus. Muito bem. Evangelho de Mateus capítulo 4. Eu queria ler com você dos versículos de 1 a 11. Quem trouxe Bíblia? Amém? Amém, glória a Deus. Você não pode andar sem Bíblia, crente. Crente tem que andar com Bíblia. A da irmã Rosa está ali, eu acho. Está ali. Ela deixou ali. Está ali na igreja. Eu acho que está ali em cima do birô. Amém? Eu acho que está ali em cima. Glória a Deus. Então vamos lá. Diz assim: então, acompanhe comigo a leitura. É importante que você leia comigo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome, diz a palavra de Deus. E diz assim ainda: o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E a Bíblia diz então que Jesus retrucou a Satanás, o tentador, dizendo: respondeu Jesus, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai ou que procede da boca de Deus, diz a palavra do Senhor. E continua o diálogo em Mateus 5, entre o tentador e Jesus. E diz assim, Mateus relata: então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te segurarão nas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Jesus, outra vez, diante da intriga, outra vez, diante dos insultos e da tentação, Jesus vai responder a Satanás. E no versículo 7 está a resposta de Jesus. E ele diz assim: também está escrito, não tentarás o Senhor o teu Deus. E levantou-se novamente o diabo a um monte, e levou novamente o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrados me adorares. Então, e aí versículo 10, Jesus retruca outra vez. Então Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Posso ouvir um glória a Deus por essa palavra? Amém. Glória a Deus.
eu queria que você entendesse isso. Quando eu olho para essa passagem, quando eu estava pedindo a Deus uma palavra, uns 15 dias atrás, para ministrar da igreja, Deus me trouxe a esse texto. E eu fiquei um tempo meditando, tentando entender aquilo que Deus queria falar comigo e aquilo que Deus queria falar com a igreja. E aí Deus me fez entender uma associação entre esse tempo que nós estamos vivendo, como chamando o tempo de desfrutando das promessas. E eu fui entendendo que Deus estava me dizendo que Jesus, ele estava cheio de promessas. Amém? Quando a gente olha o Velho Testamento, a Bíblia, toda a Bíblia e os profetas apontam que viria um Messias, um ungido do Senhor, que ele se chamaria Jesus, amém? Que seria o Filho de Deus. E a Bíblia, e toda a Bíblia preparou um momento que eu estou chamando aqui de apoteótico, até o nascimento de Jesus. Então toda a humanidade esperava a primeira vinda do Senhor, e aí Mateus descreve quem é ele, Mateus descreve como ele nasceu, e Mateus diz em Mateus 3, que João Batista veio, preparou o caminho do Senhor, João Batista batiza Jesus, e agora o ministério de Jesus começa. Então, eu quero que você entenda que a Bíblia tem um monte de promessas acerca das pessoas, amém? A Bíblia tem um monte de promessas acerca de Jesus Cristo, melhor dizendo. E a nossa expectativa, então, era que todas as promessas se cumprissem. E a Bíblia diz que, em uma das promessas, dizia que Jesus Cristo era o Salvador do mundo, seria o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Agora, Jesus, aqui em Mateus 4, Jesus já é uma realidade. Jesus agora já tinha nascido. Jesus agora estava com aproximadamente 30 anos e o ministério dele começou. E alguém estava interessado em fazer com que as promessas que estavam previstas para Jesus não se cumprissem. Promessas eternas, de toda a eternidade. E promessas que também nos alcançaria. Porque uma das promessas feitas a Abraão, pelo próprio Deus, era de que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra. Jesus é o cumprimento da promessa que Deus fez também a Abraão. De que em Abraão, ou seja, na descendência de Abraão, e Jesus é descendência de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Muito bem, agora, então, quando eu leio o texto, me surgem algumas perguntas. Nós lemos o texto, né, Mateus 4, versículo de 1 a 11. E aí a primeira pergunta é, por que Jesus precisaria ser levado pelo Espírito para ser tentado? O texto de Marcos, que foi o primeiro escrito, diz que Jesus foi impelido, foi levado, impulsionado, é como se ele fosse, ele não rejeitou ir para o deserto, mas ele foi impelido, foi levado pelo próprio Espírito, pelo próprio Pai, para ser tentado por Satanás. Vejam, o ministério estava começando, e eu queria que você entendesse algumas coisas. A Bíblia fala de um primeiro Adão, amém? A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus criou um homem chamado Adão, e deu a ele uma ajudadora, sua esposa chamada Eva. E a Bíblia diz que esse mesmo tentador, esse mesmo Satanás, tentou a Adão e a Eva, e o que aconteceu? Vocês já sabem, eles pecaram, eles caíram, saíram da presença de Deus. E vocês já sabem também que o pecado de Adão atingiu toda a humanidade. Agora, depois que Jesus Cristo, ele é batizado e ele é testificado, confirmado como Filho de Deus, e a Bíblia trata Jesus como sendo o segundo Adão, agora, Deus precisava permitir que o segundo Adão pudesse ser tentado por Satanás, assim como o primeiro foi tentado e caiu. O segundo Adão precisava ser provado. Precisaria saber se o caráter dele, se diante da pressão, se diante da dificuldade, mesmo ele sendo Deus, mas também homem, para saber se ele iria resistir às pressões do inimigo, às tentações do inimigo. Quantos me entendem nessa noite? Então a primeira coisa que você tem que entender é isso, que o primeiro Adão foi vencido, agora vem o segundo Adão,
que o próprio Espírito testificou como sendo filho de Deus, e esse segundo Adão precisaria também ser tentado, provado em todas as coisas. E é por isso que o próprio Espírito, com letra maiúscula, o próprio Pai, permite, eu levo, impele, para que Jesus possa passar 40 dias e 40 noites sendo tentados por Satanás. Vocês estão entendendo até aqui? Muito bem. Agora, a Bíblia diz que tem outra coisa que eu queria que vocês entendessem nessa noite. Amém? Glória a Deus. Fora o barulho. A outra coisa que vocês têm que entender nessa noite é que existe uma série de simbologias aí nesse texto. A Bíblia diz que Jesus, ele passou 40 dias e 40 noites, e ele estava jejuando, e no final desses 40 dias e 40 noites teve fome. Amém? Agora veja. O número 40 é um número que simbolicamente se repete na Bíblia. A Bíblia diz que quando Deus tirou o povo dele do Egito, amém? E atravessou o Mar Vermelho, saiu do tempo de escravidão, o povo passou 40 anos caminhando no deserto. A Bíblia também nos mostra que num determinado momento, quando Elias, quando ele foi para o monte para o monte, ele passou 40 dias caminhando, amém? Ele passou 40 dias caminhando para que ele pudesse estar na presença de Deus outra vez, amém? A Bíblia também nos diz que Moisés subiu ao monte para a presença de Deus e passou 40 dias e 40 noites. Então, existe uma série de simbologias nesse texto, que nós estamos aqui no Novo Testamento, mas fazendo referências ao Velho Testamento, amém? Quando Moisés subiu ao monte, ele passou esses 40 noites, 40 dias, 40 noites na presença de Deus, ele sai o quê? Transformado, ele sai renovado. A Bíblia diz que, a Bíblia, na verdade, a gente entende que foi mais de uma vez que ele fez isso, mas ele vinha com o rosto carregado de glória, porque quando você está na presença de Deus, a glória de Deus se derrama sobre você. Quando você está vivendo na presença de Deus, o teu espírito é alcançado pelo Espírito Santo de Deus, e a glória de Deus sobre você, ela lhe causa transformação no falar, no agir e na postura. Amém? Glória a Deus. Agora, quando Elias, com medo de Jezabel, vai na direção a Deus, mesmo Deus mandando ele fazer outra coisa, quando ele sai da presença de Deus, ele sai revigorado para fazer a missão dele. Amém? Então eu vejo aqui esses 40 como uma simbologia, num tempo em que Deus repete todo o cenário, Deus repete todas as mesmas, como é que eu posso dizer assim, as mesmas coisas para que todo o cenário fosse iguais aos outros em termos de tempo, proposital, para que o segundo Adão pudesse ser tentado, que é Jesus. Eu ainda entendo que, veja, quando o primeiro Adão foi tentado, ele estava no Éden. O Éden é um jardim, é um paraíso, um jardim de delícias. Ele tinha todas as condições para não pecar, porque ele não tinha fome, ele não tinha sede, lá tinha tudo. O Éden era um lugar preparado para que o segundo Adão pudesse viver. Mas agora, Deus, na sua sabedoria, traz uma situação adversa e leva o segundo Adão para o deserto. O segundo Adão nesse contexto é Cristo. Leva ele para o deserto, no lugar adverso. No deserto, amados, de dia você tem um sol escaldante, de noite você tem frio intenso, você não tem comida, não tem água. E Deus permitiu tudo isso para que esse cenário adverso, quando o segundo Adão vencesse Satanás, não houvesse dúvida de que ele era o Filho de Deus. Quantos me entendem nessa noite? Eu estou criando um contexto para você poder entender. Amém? Você poder entender como Cristo venceu a Satanás e as condições que foram criadas pelo próprio Pai. Amém? E que isso tem a ver com você, amados. Eu quero que você entenda que quando você aceitou Jesus Cristo, a proposta não era que a sua vida fosse um mar de rosas, meu irmão. Muita gente se engana que agora que eu aceitei Jesus Cristo, meu irmão, vai ser top, vai ser tremendo, todas as bênçãos vão cair sobre mim. Não, vai ter luta. Enquanto você estiver aqui, você vai passar pelo deserto, é um deserto atrás do outro. Você vai crescendo de glória em glória, recebe uma palavra, toma fé.
Epa, vou me mover nessa palavra. Avança. Aí marca a posição, marca território. O inimigo lhe confronta de novo. O inimigo lhe insulta de novo. E aí você diz: eita glória, Senhor, eu acabei de passar por uma prova. Acabei de vencer uma, já vem outra. Aí Deus outra vez te manda uma palavra, como essa aqui nessa noite. Uma palavra de poder, uma palavra de autoridade. E dizer a si mesmo: persevera. Persevera, continua avançando, continua avançando. E se você exercer fé, pegar a autoridade que está no nome de Jesus, outra vez você vai avançar. Vai ter momentos que no meio da pressão você vai ser ferido. Vai ter momentos que no meio da pressão você vai ter medo. Vai ter momentos que no meio do deserto você vai sentir frio. No meio do deserto você vai sentir fome. Mas a promessa da palavra que te sustenta, a palavra que te alimenta. Então você encontra um monte de crente frouxo, muitas vezes, desculpa a expressão da palavra, qualquer coisa está chorando, ele xingou, não, irmão, ele olhou feio para mim, não, meu irmão, para com isso. Ei, a vida é luta, mas diferente de quando você não tinha Cristo, agora você tem a certeza da vitória. Tem luta, mas tem vitória. Amém? Só tem vitória porque tem luta, meu irmão. Se levanta, minha irmã. Se levanta, meu irmão. Deixa de mimimi. A pressão vem. Os problemas chegam, as dificuldades chegam. Mas você tem que estar fortalecido no Senhor. No meio da batalha espiritual. Você não vê Jesus como mimimi. Você não vê Jesus dizendo: Pai, porque o Senhor me trouxe aqui para o deserto, Pai. Eu estava lá no céu, Pai. Estava tão bom. Você não vê Jesus dizendo isso. Ele podia dizer: eu estava lá com os anjos, eu estava lá com o Senhor, tudo maravilhoso, todo mundo me chamando, clamando por mim, eu agora estou aqui na terra, e agora esse sujeito me tentando aqui em todas as coisas. Você não vê na palavra, você vê ele usar a palavra. Quantos me entendem aqui nessa noite? Então eu quero que você entenda, amados, que com mais conhecimento, com mais consciência agora, na vida cristã, na caminhada cristã, tem lutas, tem batalhas. Mas sabe qual é a boa nova? Você já venceu. Você já venceu. Amém? Ei, não importa como você vai chegar na linha de chegada. Ei, não importa como você vai chegar no alvo. Você pode chegar todo esfoliado se for preciso. Mas a Bíblia diz que se o teu olho te escandaliza, arranca o teu olho. Porque importa que você entre na vida eterna mesmo sem um olho. A Bíblia diz que se o teu braço te escandaliza, tire o braço. Importa que você entre na vida eterna mesmo sem um braço. Porque o seu corpo glorificado vai ser reconstituído. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu estou querendo que você entenda é que mesmo diante de todas as promessas de Jesus, acerca de Jesus, isso não impediu Satanás de tentá-lo. Ei, e se ele tentou a Jesus Cristo, ele vai tentar você também. Ele está interessado em que você não desfrute das promessas dele. Ele está interessado em que você desista no meio do caminho. E quanta gente tem desistido? Diante da pressão, diante das dificuldades, tem gente que desiste. Tem gente que acaba um namoro, desiste do Senhor. Tem gente que porque não encontra um namoro, desiste do Senhor. Tem gente porque fale financeiramente, desiste de Deus. Tem gente que quando enrica, desiste de Deus. Tem panos para todas as mangas. Mas diga assim para quem está do seu lado: do Senhor, você não deve. E do Senhor, você não deve desistir. Nunca. Nunca, jamais. Porque só Ele tem a palavra da vida eterna. Como é que eu vou desistir de alguém que me chamou para passar com Ele toda a eternidade? Não importa o que aconteça na sua vida, meu irmão. Não importa qual problema você encontre. Você precisa decidir todos os dias amar a Jesus Cristo. Porque Ele é o garantidor da sua salvação. Ele é o garantidor da sua vida eterna. A Bíblia diz que você foi selado com o selo do Espírito Santo. Você foi selado com o selo do Espírito Santo. Para que no momento final o Senhor possa dizer: esse é meu Satanás, você não pode botar a mão nele. Esse é meu. É um vaso escolhido por mim, é um vaso de honra. Não importa o que o mundo diz, não importa o que o mundo lhe acuse, não importa o que as pessoas digam sobre você. Mas se você viver no Espírito, se você viver e frutificando
o que as pessoas dizem sobre você não importa. O importante é você estar em Cristo, fazendo a vontade de Cristo, praticando e vivendo a palavra. Quantos me entendem nessa noite? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Então agora você já sabe porque Jesus foi levado para ser tentado. Era plano de Deus, para que Satanás não pudesse dizer que o segundo Adão não foi testado, mas o segundo Adão foi testado. E a Bíblia diz que o primeiro fracassou, mas glória a Deus que o segundo venceu. E a Bíblia diz que se pelo pecado de um, toda a humanidade foi morta, agora pela vitória do outro, todos nós temos acesso ao Pai. Oh, aleluia! Por isso que você não pode se esquecer de quem é Jesus Cristo na sua vida, meu irmão. Ele é todo poderoso, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, a brilhante estrela da manhã, raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que tem toda a autoridade, um nome capaz de repreender o mar, um nome capaz de repreender o vento. Por isso, quando Satanás estiver tentando fazer com que você pare de desfrutar das promessas, repreenda os ventos que Satanás faz. Muitas vezes os ventos vão se levantar e muitos irmãos estão ficando de boca fechada. Ei, abra sua boca e diga: ei, eu tenho autoridade para repreender os ventos. Eu tenho autoridade para repreender a força do mar, no nome de Jesus. Abra sua boca, irmão. Você está cheio de autoridade, você está cheio de poder. Ei, não perca tempo com as distrações de Satanás. Tem gente perdendo tempo com as distrações de Satanás. Seja seletivo, seja seletivo. Ei, tem coisas acontecendo ao seu redor, elas não são da sua conta. É Satanás tentando lhe parar para que você não desfrute das promessas, levantando gente e situações para poder lhe distrair. Fique ligado no trono da graça. Às vezes minha mulher está lá conversando comigo: não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mesmo no meio da igreja. Eu digo: eu não tenho nada a ver com isso, porque na verdade eu não vou focar a minha energia nisso. Eu não vou, mas alguém falou de você isso, alguém falou isso, alguém lhe acusou disso. Eu disse: não estou nem aí, estou ligado no trono da graça. Satanás não vai me destruir, Satanás não vai me parar. Mas isso machuca. Ei, não, machucado foi ele, mas machucado foi ele, chicoteado, esmurrado, pregado numa cruz. Estou nem aí. Pode bater. Mas eu quero permanecer na presença. Diga assim: eu quero permanecer na presença do meu Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu avançar. Eita Jesus, está muito bom. Eu não sei você, mas está muito bom. Agora veja. Eu queria que você entendesse que para você desfrutar das promessas de Deus, você vai precisar de aperfeiçoamento nas áreas da sua vida. Amém? Eu quero que você entenda que, eu queria que você entendesse ainda que você, além de aperfeiçoar a sua vida, em 3 áreas, para você desfrutar das promessas, você precisa entender ainda que você vai precisar usar as armas certas no meio da batalha. Ei, tem crente se esquecendo disso. Tem crente no meio da batalha não usando as armas corretas. Ei, Deus já te deu as armas. Jesus usou as armas corretas. No meio da batalha, Jesus sacou as armas corretas. Ei, preste atenção no que eu vou lhe dizer. E o que eu vou liberar aqui do trono da graça, pelo Espírito nessa noite que está sendo liberado, vai mudar a sua vida, meu irmão. Fique ligado no trono da graça. Tem coisas poderosas que Deus preparou para você. Estou liberando para você. Aí agora, preste atenção. Jesus, ele chega então no deserto. E a gente crê que quando você lê essa passagem em Lucas, quando você lê essa passagem em Marcos, embora Mateus resista às 3 tentações, mas no meu coração eu creio que Satanás foi aumentando a pressão. Aqui está no final. Aqui está no final, e no final Satanás descarregou tudo que ele podia. E Satanás diz: eu agora vou parar ele. Vou atingir ele onde todo ser humano é atingido. Mas eu creio que durante esses 40 dias e 40 noites ele foi aumentando aos pouquinhos. Trazia uma tentação a Jesus. Eu não estou nem aí, né? Cheio do Espírito, cheio da palavra. Não estou nem aí. Aí ele fazia outra coisa. Jesus: não estou nem aí. Quando foi se aproximando os 40 dias, as 40 noites, o fim do período de tentação, que foi Deus que determinou o período, Satanás não tinha controle sobre isso. Ei, você não tem controle sobre o período da tentação na sua vida.
Quem controla o período da tentação na sua vida é o Senhor. No primeiro dia você já está, Senhor, não aguento mais. Senhor, tem misericórdia da tua serva, Senhor. Tem gente que é assim, não, eu posso todas as coisas. E tal, eu chuto, eu desço, eu corro. Mas quando Deus pesa a mão, no primeiro dia que Deus pesa a mão, Senhor, Jeová, eu sou tua serva, eu sou teu filho, Jeová, lembra de mim, Jeová. Mas orgulho, a presunção, tal. Quando Jeová sai da presença um pouquinho, que os ventos vêm, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, aqui 40 dias, porque é Deus que determinou. Amém? Agora, Satanás, eu creio que Satanás foi aumentando a pressão. Quando chegou perto, que ele viu que não tinha jeito, ele se desesperou. Ele disse, agora eu vou usar minha artilharia toda. Eu vou agora botar para rachar com Jesus. Amém? Se eu posso dizer nessa linguagem. Ei, por que eu estou dizendo assim? Porque com você é a mesma coisa, irmão. Você talvez não tenha percebido, mas Satanás tem lhe tentado em muitas áreas da sua vida que você nem tem percebido. Muitas vezes a tentação é alguém para lhe ferir, é alguém para lhe machucar, é alguém para lhe fazer desistir, porque se você estiver machucado, você pode achar que Deus não está lhe protegendo. E aí você vai sair da igreja porque, né, fulano me feriu, o irmão está na igreja, o irmão até está no altar, o irmão louva, a irmã louva, veja, Deus, o irmão louva, ele está lá no altar. E no entanto, me diz coisas que me machucam, não quero mais servir a Deus. Claro, tem que se encher do Espírito, para entender que muitas vezes o fato do irmão estar no altar não significa nada. Se ele não estiver vivendo a palavra, se ele não estiver vivendo nada, ele está no louvor, está na palavra. É um exemplo que eu estou dando, até prega a palavra, mas ele não está vivendo. Aí, o inimigo ataca ele para ele lhe atacar. E aí você tem que estar firmado na palavra. Amém? Quantos me entendem nessa noite? Então, não importa. Então, muitas vezes o inimigo vai lhe tentar. Muitas vezes vou lhe falar uma outra coisa. Às vezes você está vendo um programa e abre uma brecha na sua alma, um filme, uma novela, né, que não deveria, mas alguns crentes ainda assistem novela, misericórdia. Mas aí abriu uma brecha lá, né? Abriu uma brecha, aí ficou na alma, grudou na sua alma como um chiclete. Quando você sai para o mundo real, aquilo que você está na sua alma, o mundo vai lhe confrontar. Aí você não está preparado, o que é que acontece? Cai na tentação. Porque não vigiou, porque a Bíblia diz vigiar e orai. Ei, irmãos, Satanás anda doido para lhe parar. A função dele é lhe parar. A função dele é lhe roubar. A Bíblia diz em João 10:10 que ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Mas antes de destruir, ele vai te roubar. Antes de te matar, ele vai querer te roubar. E aí tem muita gente com a boca aberta, como diz minha mulher, com a boca aberta, né? Porque não está prestando atenção. Mas vamos lá então. Agora então, Satanás começa a atacar Jesus aonde? Na alma. A Bíblia diz, no físico. O primeiro lugar da sua vida que precisa ser aperfeiçoado é o físico. Aperfeiçoamento físico. Como é que Satanás entra contra Jesus? Ele vai dizer, olha, você tem autoridade para... O cara está com fome, 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém? Ele tem autoridade para transformar pedras em pães? Tinha. Satanás disse, eu vou atacar ele agora no físico. Ele está com fome, ele está com sede, eu vou atacar ele agora e aqui, vou pegar ele agora e aqui. Mas a Bíblia diz que Jesus estava cheio do Espírito. E cheio do Espírito, ele disse, eu vou escutar, mas não vou ouvir a voz de Satanás. Usou a arma, capacete da salvação. Ele está dizendo, Satanás, você está dizendo que está escrito, é verdade, mas também está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo em outra situação, em outra linguagem, eu estou cheio do Espírito e eu estou cheio da palavra. Eu não sei se isso lhe diz alguma coisa nessa noite. Ei, para você vencer a tentação e para você aperfeiçoar o seu caráter físico, o aperfeiçoamento físico, você precisa estar cheio do Espírito e cheio da palavra. Por isso que crente precisa viver lendo a Bíblia, orando, louvando, adorando, porque na hora que a tentação chegar tentando impedir o cumprimento das suas promessas, só vai sair de você palavra.
Está no trabalho, o incircunciso se levanta contra você, diz um monte de besteira, um monte de coisa atacando a sua alma. Se você não estiver no Espírito, se você não estiver cheio da palavra, você vai cair, vai para a carne. Então a primeira área da sua vida é aperfeiçoamento físico. Porque muitas vezes Satanás vai oferecer para você situação ou um pão que não convém. Irmãos, isso é em toda a área da sua vida. Amém? Quer ver uma coisa? Você está de jejum, não namora há muito tempo. Vou trazer para a vida do jovem, como a gente tem muito jovem. Aí, está ali, não namora. Ou já namorou, tem muito tempo que não namora. Está lá, pressão. Na expectativa de chegar o namorado. Na expectativa de chegar a namorada. Quem será o príncipe? Quem será a princesa? Aí, muitas vezes não tem paciência de esperar no Senhor. Aí vem o pão que o mundo oferece. Vem um bombadinho. E aí, garota? Tudo bem? Aí a menina, aí olha assim, que olhos lindos. Jesus está vendo os olhos, está vendo os olhos. Aí quando o cara abre a boca, a primeira coisa que sai é uma palavra distinta daquilo que você está acostumado a comer. Aí você se apressa e vai para a decisão errada. Começa a se envolver, o cara lhe tira da presença de Deus, ou a menina lhe tira da presença de Deus. Todo o propósito que Deus preparou para você foi paralisado. As promessas que você tinha para desfrutar em pouco tempo, elas foram paradas. Porque você não aperfeiçoou o seu físico. Preste atenção com a comida que Ele oferece. Preste atenção como o mundo está lhe oferecendo um prato de comidas. Preste atenção. Porque a comida pode estar estragada. A comida pode não ser tão boa assim. A comida pode estar sem sal, sem um tempero da palavra de Deus. Ou então, mas pastor, ele está na igreja. Ela está na igreja, pastor. Não importa. Veja os frutos. A Bíblia diz que a árvore se conhece pelos frutos. A árvore se conhece pelos frutos. O próprio Jesus diz em Mateus que nunca viu uma árvore que não produz, que não é, né, não é parreira, não, sei lá, não me lembro agora, da uva. Não me lembro agora o detalhe. Mas a árvore se conhece pelo fruto. Como é? Os espinheiros dá abrolhos, é isso? Amém, glória, obrigado. Bom é ter gente que conhece Bíblia, os mestres da igreja ajudam o pastor, isso é bom demais. Amém? É muito bom ministrar aqui nesse lugar. Glória a Deus. Então a primeira área que você precisa entender é aperfeiçoamento físico. Eu vou avançar, que minha mulher está dizendo que meu horário já está avançado, eu estou sem horário. Muito bem. Uma outra coisa e aí para você ter aperfeiçoamento físico, amado, você precisa usar a arma certa. Amém? A arma certa nesse momento é capacete da salvação. Ei, a Bíblia diz que no mundo tem muitas vozes, mas a ovelha conhece a voz do seu pastor. Então tem vozes que têm muitos significados, mas não estão de acordo com a palavra de Deus. Entenda. Se Satanás falar algo para você e isso está diferente do que está na palavra, corra, saia de perto dele, não ouça. Escute, mas não ouça, não deixe passar. Ou se passar, tem que passar pelo filtro da palavra. Como se me entende? Por isso que Jesus estava cheio da palavra. Aqui aconteceu isso. Satanás, será que se você não pode transformar as pedras em pães? Pode. Mas era o propósito de Deus para a vida dele? Não. O propósito de Deus é que ele fosse tentado naquele momento. E aí ele disse, o meu alimento, Satanás, não é o pão natural. O meu alimento é o pão espiritual. Diga assim para quem está do seu lado. O teu alimento é o pão espiritual. Amém? Glória a Deus. Agora, quando chega no versículo de número 5, ele, de novo, a Bíblia diz que Satanás vem com um novo golpe para Jesus. E um novo ataque. E nesse novo ataque, ele diz que, ei, você tem a capacidade de se lançar daqui de cima, e será dado ordem aos teus anjos, a teu respeito, para que os teus anjos aparem você. É verdade. Amém? Está escrito. Mas era o momento de Jesus fazer isso? Não. Qual é a área que Satanás estava atacando ele? Na área emocional. O que Satanás queria era que ele se tornasse naquele momento presunçoso, orgulhoso, cheio de si, para dizer, eu sou o cara.
Eu sou o cara e eu vou me jogar daqui para todo mundo ver que os anjos vão me amparar. Mas Jesus, cheio do Espírito, cheio da palavra, em obediência à palavra, ele diz: ei, não. Está escrito que não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito que você não deve tentar ao Senhor teu Deus. Então cuidado com os elogios. Amém? Porque na verdade você precisa usar a arma correta, a couraça da justiça. Proteger, né? Já protegeu a cabeça, já protegeu o cinto da verdade, a couraça da justiça, para lhe proteger, meu irmão. Use o escudo da fé. Qual é o problema? Tem muita gente caindo na cilada. Aí está você, está a moça no ponto 11. Eu estou dando exemplo para você poder entender como é que funciona o negócio. Estou trazendo para o mundo real. Aí chegou uma moça, está no ponto de ônibus. Aí chegou Zé Bonitinho, Somebody Love. Olha como você está linda, maravilhosa. Não é? Até pode ser verdade. E nós somos lindos, maravilhosos. O povo de Deus é assim. Linda, maravilhosa. Aí você... Aí no outro dia, está lá Zé Somebody Love, de novo. Você é linda, maravilhosa. Está mais linda do que ontem. Deslumbrante. Qual a sua graça? Qual a sua graça? Aí começa a abrir o coração. Não sabe quem é, nunca viu, não compreende o seu propósito de vida, que abre o coração para situações que não deve abrir. A mesma coisa são os homens. As meninas, né, os caras bombadão, saladão, né? Olha o tipo dele. Aí se fazendo academia, aí as meninas cada dia mais se provocam na academia e os homens ficam tudo malucos. Atacando a área emocional. E aí a gente fica presunçoso, a gente fica agora todo, né, elogios. Às vezes o inimigo vem lhe elogiar para lhe derrubar. Para você ficar posudo, ficar posuda, ficar achando-se a maioral. E, na verdade, esquecer a dependência de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ei, Satanás, eu dependo do meu Pai. Ei, Satanás, nada do que você me disser vai mudar a minha posição. Nada daquilo que você falar vai me atacar, vai me deixar soberbo, porque eu tenho total dependência do meu Pai. Eu não sei sem viver sem Ele. Meu Pai é tudo para mim. Eu e o meu Pai somos um. Nós estamos em unidade. Eu só quero fazer aquilo que Ele mandou eu fazer. E Ele não mandou eu me jogar. Portanto, eu não vou me jogar. Vou permanecer na presença dele. Isso não muda a minha autoridade. Isso não muda quem sou. Eu sei quem sou. Eu sei qual é a minha identidade. Quantos me entendem nessa noite? Vou dar mais um exemplo. Está no trabalho, ou na faculdade, na escola. E você é crente? É? Sim, sou. Aí a pessoa constrangida. E você é crente? Menina, é crente? Coisa mais careta. Não é careta. Eu sou servo do Deus vivo. Eu sou serva do Deus vivo. Tenho muito prazer em ser cristão. Tenho muito prazer em servir a Deus. Então não se esconda. Não deixe que uma flecha, um dardo inflamado do inimigo atinja o seu coração. Tem gente com vergonha de ser crente. Tem gente com vergonha de dizer que serve a Cristo. Preso no modelo mental de dizer, porque não, se o povo souber no trabalho que eu sou cristão, não vai acontecer nada. Vai ter pressão e o Deus que você serve vai lhe proteger. O Deus que tem sustentado você até lá hoje é o mesmo Deus que vai lhe sustentar no meio da pressão. Se você abrir a boca e falar: Pai, estão me perseguindo. Eu sei que a tua palavra diz que eu passaria por perseguição, mas a palavra diz também que o Senhor cuida de mim, que o Senhor me protege. Portanto, tapa a boca dos leões, Pai, no nome de Jesus. Aí no outro dia não vai dar outra. Deus vai tapar a boca do leão, se você crer. Amém? Deixa eu avançar aqui então. Eita Jesus. Agora veja. Quando chega na terceira tentação, que é a terceira área que você precisa entender, que é a área do aperfeiçoamento espiritual. Deus está lhe dizendo aqui nessa noite: ei, tem gente tentando impedir de você desfrutar das promessas de Deus.
Mas Deus está dizendo que, na verdade, não é para você temer. É para você continuar se enchendo do Espírito. É para você continuar se enchendo da palavra. Aperfeiçoando o seu físico. Aperfeiçoando o seu caráter, o moral. Aperfeiçoando o seu espírito. Porque assim as promessas que você tem chegarão até você. As bênçãos chegarão até você. Se você estiver na posição correta. Esses dias a Dilma... Depois o cara grava ali. Esses dias a Dilma conversou com uma menina. Presta atenção. Tu posso contar? Posso, né? Aqui, Edilma, a menina foi estagiária de Edilma. E encontrou com Edilma. Ela já tinha uma vida, um estilo de vida complicado. Edilma ora, orando, tudo. Amém? Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, um estilo de vida complicado. E aí, como Edilma é uma mulher de palavra, começou a ministrar para ela. Amém? E aí ela... Edilma, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Aí Edilma, pois não, amada. Amém? Eu estou querendo fazer umas marquinhas no meu corpo. Eu quero fazer aqui, né? É pecado, um bronzeamento, não sei o que lá. Edilma disse, não, depende da motivação. Qual é a motivação? Muito bem. Ela disse, bom, me diga qual é a motivação, que a gente vai definir. Porque tudo depende da motivação do teu coração. Tudo depende da motivação do teu coração. Se eu estiver em casa, botando uma roupa para me vir para a igreja, e eu começo a pensar numa irmã, para que a irmã me veja bonita com aquela roupa, e eu sou um homem casado, a motivação está errada. Amém? Se uma mulher está em casa, arrumando uma roupa, botando uma roupa para vir para a igreja ou para ir para o trabalho, e nesse contexto bota uma roupa e pensando no irmãozinho, a motivação está errada. E o irmãozinho é casado, o irmãozinho tem compromisso, está errada. Então tudo vai depender. A Bíblia diz que Deus olha para o seu coração. Então depende da motivação que está no seu coração. No caso daquela errado o bronzeamento, não. Se minha mulher quiser se bronzear para mim, glória a Deus. Amém? Aleluia. Agora, no caso da irmã, no caso da moça, a moça não era casada. Aí, então, qual é a motivação? Ela disse, a motivação é que os homens olhem para mim. E de fato é assim, quando a gente se bronzeia, os homens ficam olhando para mim. O homem olha para a marquinha. E quando os casados é que olham mais. Amém? Então, muitas vezes Satanás vai criar situações que são tentações e que podem se constituir em provas. E você vai ser tentado, irmão. Você vai ser tentado, irmã. A mesma coisa são os homens. Então tudo depende da motivação que está no teu coração. Estou encerrando porque a chuva apertou aí. Glória a Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo essa noite? Então não deixe de desfrutar das promessas que Deus já preparou para você. Por causa das tentações do inimigo. Preste atenção. Viva uma vida cheia do Espírito Santo. E se esforce para viver uma vida cheia da palavra de Deus. Se encha da palavra todo dia. Porque tem uma música que diz assim... E todo dia o pecado vem e me chama. E todo dia o pecado vem e me chama. Mas ele diz, mas eu prefiro Deus, eu prefiro ser amigo de Deus. Quem é amigo de Deus se apoia na palavra, vive na palavra. Muito bem. Último ponto é o espiritual. Veja comigo na Bíblia, aperfeiçoamento espiritual. Veja comigo, no versículo do número 8. Novamente o diabo... levou novamente o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. O que Satanás queria era adoração. Ele queria ser adorado. Agora você imagine a cena. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, o dono do mundo, o dono de todas as coisas, porque a Bíblia diz que tudo foi feito por Ele, para Ele e por Ele, se rendendo a Satanás, adorando a Satanás. Dá para você poder entender a cena? Você não estaria aqui, nem eu, ouvindo essa palavra hoje. Estava tudo perdido, porque Ele não seria o meu Senhor, e não seria o seu, e não seria o nosso Salvador. Mas a Bíblia diz que Satanás tira isso da cartola. Repara, Satanás queria antecipar aquilo que o Pai já tinha preparado para Jesus no tempo certo. Ei, presta atenção. Eu não sei se você entendeu a revelação de agora.
Muitas vezes você está querendo hoje aquilo que Deus preparou mais para frente, porque hoje você não está preparado. Hoje você não está preparada. Preste atenção. Muitas vezes o inimigo vai tentando trazer algumas coisas para você, antecipadas, sem estar no tempo certo, sem você estar maduro, sem você estar madura, sem ter vivido todas as etapas. Quando você queima fases na sua vida, quando você queima etapas na sua vida, vai ter problema, meu irmão. Vai ter problema, minha irmã, porque você não está pronto, não está maduro, não está madura. Ele queria antecipar a glória especial, mas a glória que ele queria dar era a glória do mundo. Mas a glória preparada para Jesus é a glória do Pai. Amém? Jesus disse, eu não quero isso não. Ei, mas veja, tudo foi dado de fato. Adão deu tudo, o primeiro Adão deu tudo. Mas Jesus disse, eu não vou tomar de volta isso nesse tempo e da forma que você está me oferecendo. Eu vou esperar a glória do meu Pai. Eu vou esperar o tempo certo, porque quando eu subir, eu arrastarei multidões comigo, eu saquearei o inferno, Oh, ele está dizendo, Satanás, eu não vou com você para o inferno, mas pelo contrário, eu vou saquear o inferno, e vou levar multidões comigo para o céu. A glória no tempo certo. Diga assim para quem está do seu lado, a glória de Deus, no tempo certo, na sua vida, arrasta outros para o céu com você. Oh, aleluia! Glória a Deus! Viva as coisas de Deus no tempo certo, meu irmão. Não se apresse. Não se apresse. Palavra para dentro, cheio do Espírito. O Espírito vivificando o seu Espírito, a palavra vivificando o seu Espírito. E as coisas de Deus acontecendo no tempo certo. Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo. Tem gente que vive no futuro. E amanhã? E como é que vai ser amanhã? Ei. Não andeis ansiosos por coisa alguma, diz a palavra. Mas como é que vai ser? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que o Pai, que é o meu provedor, já proveu todas as coisas. No tempo dele, no tempo certo, as coisas vão acontecer como ele estabeleceu e pronto. Que você queira ou não, que você se distribua ou não, que você corra ou não, Deus está no controle de todas as coisas. Tem pessoas querendo viver no passado, mas aquela experiência foi traumática, porque o senhor não sabe, pastor, mas aos 10 anos aconteceu isso, aos 15, ei, o passado passou. O passado passou. Foi apenas uma experiência que você viveu mal sucedida ou bem sucedida. Mas o Pai da glória, o Senhor, já te deu a vitória em todas as áreas. Te liberta a tua alma do passado. Digo, Pai, me machucou, mas o Senhor fez tudo novo agora. Pai, doeu, mas agora eu vou viver uma nova etapa da minha vida. Eu vou correr para o alvo, eu vou me alegrar, eu vou sorrir, eu vou pular, eu vou dançar na tua presença. Porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Oh, aleluia. Aperfeiçoamento físico. Ei. No aperfeiçoamento espiritual. No aperfeiçoamento espiritual você vai usar o escudo da fé. No aperfeiçoamento espiritual você vai usar a espada do Espírito. A palavra, cortando, rebatendo tudo que Satanás traz como tentação. Furioso no Espírito. Recebe, defende e ataca. Recebe, defende e ataca. Avançando. Ei, aí ele vem com uma palavra de derrota. Você diz, não, essa palavra não fala de mim. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Defendi. Você não pode, você não presta. Você é hipócrita, você é isso, você é aquilo. Eu vou receber escudo da fé. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou poderoso. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Pai, eu sigo para o alvo. Escudo da fé. Já está revestido com o capacete da salvação. Já está com o cinto da verdade, couraça da justiça, sandália do evangelho, calçados, soldado de Cristo. As balas, e você, eu vou seguir. Vou parar aqui um pouquinho, respiro e contra-ataco com a palavra. Pai, eu sigo para o alvo. Tu és o meu Deus.
Tu és o meu Deus. Eu não sei porque está acontecendo isso agora, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. O Senhor tem um plano perfeito. Eu não sei, mas o Senhor não saiu do controle. O mundo pode dizer o que quiser. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não tenha gado no campo, eu decidirei, eu permanecerei confiando no Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai. Grupo de louvor.